Olá você! Estamos de volta com o nosso podcast de gestão, temporada 2026, com pessoas maravilhosas, convidados maravilhosos. Estamos com o Lucas aqui, eu, Rosana Bison, já peço para você o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, que é muito importante para mais pessoas conhecerem o nosso conteúdo, receberem dicas valiosas de empreendedorismo, de vida e tudo mais. Pessoal, eu sou Juliana Pires, que prazer estar com vocês conectados no podcast Que Gestão, que a cada semana traz um convidado maravilhoso, cheio de conteúdo, para você que é empreendedor, que quer crescer, que quer ter metas e visões, não é isso? Então hoje nós vamos começar esse podcast, que é uma nova temporada, como a minha amiga Rosana falou, com a presença do Lucas. Ele vai me ajudar a falar o sobrenome dele, que é difícil. Ah, sim. Como que é? Weston. Weston. Tá? Olha que chique, Agora gente. eu vou falar pra vocês. Ele é poliglota. Então é claro que com um poliglota fica fácil ter um sobrenome desse. Agora pra gente pronunciar. A gente vai nos dar Silva mesmo, tá tudo certo. Mas esse é a nossa cidade chique. Aí, Gente chique é outra coisa. Certamente. Para começar, Lucas, vou pedir para você fazer uma breve apresentação sobre você. Certo. Que tópicos você gostaria que eu falasse? Quero que você fale seu nome, quero que você fale a sua principal atuação, quanto tempo você está aí no mercado, se você é empreendedor. Certo. Vamos lá, então. Bom, meu nome é Lucas Weston, né? Atualmente tenho um quarto de um século, que daria, acho que... Guarda, vamos fazer uma conta. 25? Ah, acertou! Ai, a nova escola. Enfim, bom, eu não tenho uma profissão assim fixa nesse caso, né? Mas segundo a Receita Federal, sou um administrador, né? Porque fico fazendo vários tipos de atividades, né? Muitas delas envolvem parte de marketing, né? E também um pouco... Agora estamos entrando um pouco na área de TI, né? Que seria aquelas criações de anúncios em sites, né? Também criação de site em HTML. Fora também os estudos de idiomas, né? Então eu ensino alguns idiomas entre inglês, russo, um pouco de espanhol. Assim, eu falaria árabe, só que árabe eu sou apenas alfabetizado, né? Um pouco de grego também. Só. Não, gente, olha pra isso, gente. Olha pra isso. Não, vamos abrir um pouco esse negócio do idioma. Como é que você chegou nisso de idioma? É uma coisa que é uma facilidade pra você? Conta aí pra essa história. 25 anos, fala 500 idiomas que a gente nem imagina. Nossa, vamos precisar de tempo para falar, porque a gente vai ter que voltar lá para 4 de julho de 2010. 2010 você tinha o quê? Uns 15? 10. Não. 10 anos, misericórdia. O menino é muito novo, minha gente. Olha isso. Isso é um prodígio. Então vamos lá. Foi quando eu tive o primeiro contato com a internet. E aí teve meus primeiros questionamentos, tipo assim, por que não tem nada em português aqui? Por que tá tudo em inglês no site? Né? E acessando os sites lá ia tudo em inglês, né? Aí chegou uma hora que eu comecei a ter computador em casa. Eu comecei a ter acesso à internet lá direto. E aí a primeira coisa que eu fui fazer foi o quê? Ah, como criança, né? Vou querer me divertir na internet. Então fui jogar jogos de navegador. Qual era o problema? Era tudo em inglês. E o Google Tradutor daquela época era terrível, né? Traduzia tudo ao pedaço assim, né? Eu olhava as traduções e falava, meu, isso aqui é terrível. Então o que eu fui fazer? Fui pegar o bom e velho dicionário e ia traduzindo palavra por palavra lá. Até chegar uma hora que eu começava a olhar os textos assim dos objetos lá, né, dos jogos, e chegou uma hora que eu não precisava mais do dicionário, já estava criando vocabulário com o tempo. E fui fazer isso por uns 3 anos, né, até que eu comecei a me engajar com a música e falar com algumas pessoas pelo Omegle na época, tá? Já era 2014 nessa época. Ah, é tipo um Messenger, essas coisas? Não, o Omegle na verdade é como se fosse um FaceTime, só que com pessoas Tá. aleatórias. Então você clicava lá no computador, né? O Omegle e ele te mandava para uma pessoa aleatória que estivesse usando. Aí você falava face a face com essa pessoa de qualquer país daquela época, né? Então, e aí eu comecei a falar com gente lá da Austrália, Nova Zelândia, peguei muito dos Estados Unidos e Inglaterra também. Que tem tudo sotaques diferentes, né? Inglaterra é um tipo de sotaque, Estados Unidos é outro, Nova Zelândia é outro. Sim. Tanto é que assim, eu comecei no inglês com sotaque britânico. Tá, que falam as palavras um pouco mais Sim, os pausadas. T's são mais fortes, o R não tem som no final de palavra, né? Sim. E também eles têm uma forma bem mais enrolada de falar, a sua boca fica bem mais aberta ao falar o britânico, o americano. o meu rodo, dói. E também tem umas coisas que são mais devagar, outras coisas mais rápidas. Você vai falar americano, a garrafa d'água em inglês seria bottle of water, no americano, aí em britânico é bottle of water.
Parece que engoliu um ovo, né? Parece francês às vezes, porque Sim. tem uma pegada no francês. É, fica por ali, né? Enfim, aí, vamos lá. E aí o australiano é Esse meio, como é que fala? Como se fosse meio caipira, uma coisa meio assim, não? Também. É. Mas aí varia da região também, porque tem um caipira Sim. americano também. Sim, aí Você vai na... Mas é engraçado que isso para você virou. Quer dizer, você começou a traduzir dicionário, que aquelas palavras começaram a introjetar na sua mente e aquilo clarificou ali. Sim, aí depois comecei a escutar algumas músicas com o vocabulário que eu já tinha, aí eu deslanchei de vez. Acho que foi outubro de 2014 que eu já me declarei fluente em inglês. Eu dei uns testes lá na internet tudo para declarar fluência e já falava, bom, parabéns, você já tem uma fluência declarada aqui em tudo. Tanto é que na época que eu comecei a entrar no ensino médio, eu já era separado da turma, quando era prova de inglês, né? Eu ficava na turma de alunos separados, sabe? Não dava, que ele era, como é que chama? Doping, considerado doping. Tanto é que eu acho que foi por causa disso que eu comecei meio que a empreender na escola, porque o que acontecia? Tá. O pessoal sabia que eu já era fluente em inglês, então quando tinha prova em dupla, e eles queriam chamar pra fazer prova, Lucas, você escolhe eu, não sei o quê. Eu falei, legal, R$15. Ó, vocês viram aí, ó. Tá vendo? Menino prodígio, aprendeu inglês sozinho. Olha que coisa mais bacana. Você tem irmãos, Lucas? Tenho. E os seus irmãos tudo assim também, prodígio? Não, eles são o oposto do meu. São mais tranquilão, assim. É, sim. Ah, entendi. E seus pais incentivavam esse negócio de você aprender sozinho ou como é que era? Não, Você pegou, foi tudo mais por minha conta mesmo. tipo, sentou lá, falou assim, não vou, e começou a gostar das línguas. Eles chegaram a pagar um curso lá e tudo, só que não tinha um orçamento suficiente para isso, então eu saí e falei, se eu quiser realmente aprender, eu vou ter que fazer por minha conta. Aí que tá, você falou uma coisa bem interessante que para os nossos telespectadores. Não tinham orçamento suficiente para isso, meus pais. Você é uma pessoa que vem de origem provavelmente mais humilde. Sim. Então, os nossos espectadores, a maioria também tem isso, tem dificuldade financeira e tudo mais. E você, com a sua força de vontade de aprender línguas, por exemplo, que é uma coisa que isso ele usa bastante para o trabalho dele, dar aula e outras coisas, ele foi lá, não importa, não é a escola, é a pessoa, Sim, né? É uma frase que eu coloco pra mim, quem quer corre atrás. Aí, ó, menino de 25 anos, gente, dando muitas lições pra gente, né? Sim, Ju? A gente falando das gerações, né? Eu só Quando a gente tô- falar, essa geração nova não quer nada, ela quer um exemplo de que quer. É que eu tô indo contra a minha geração, tô indo contra a manada, tecnicamente. Ah, sim, do pessoal da geração Z, né, que a gente fala, e não estamos fazendo apologia a nada de, né? Mas você realmente é uma pessoa diferenciada. E esse desdobramento para outras línguas, aí foi só orgânico, assim? Sim, porque a gente ainda só tá no começo, está na metade da história ainda. Tá. Porque, vamos lá, depois teve o momento que eu mais consegui pegar inglês mesmo na França foi na época do surto do vírus Ebola. Lá em 2014, quando começou a ter lá os surtos, eu comecei a pegar notícia em vários lugares. Aí teve a Inglaterra falando do vírus Ebola. Uns 12 anos atrás. Isso. Tá. Aí foi lá que eu comecei a aprender o inglês nigeriano, porque boa parte do surto do Nigeriano é ótimo, gente. Esse eu nem sabia que tinha. Não, mas tem, sim. Um pote vermelho. Cerca de 56 países, talvez um pouquinho mais, já falam inglês como idioma oficial. Então, cada Sim. país tem um sotaque diferente, fora os sotaques internos daquele país. Então, Sim. É uma celeuma, né, de coisas. então você vai na Uganda, é um inglês é um, você vai na Nigéria, o inglês é outro, você vai na África do Sul, é outro inglês, você é outro país que fala inglês da África, que não vou lembrar de todos assim, né? Sim. Mas aí, conta, como é que é essa coisa das outras línguas, que você começou a entrar nesses outros idiomas? Então, vamos lá, aí a gente vai ter que subir lá para 2018, quando eu comecei a Tá. entrar na faculdade, né? Fui fazer o Enem, cheguei atrasado, fui fazer o vestibular. Aí fui fazer, no vestibular. Acontece, é jovem. É que ele foi em outro fuso, gente, ele não foi no brasileiro. Não, ele foi no uso das línguas que ele aprendeu, dos idiomas. Mas aí o que aconteceu? Eu fui lá, então peguei minha nota, depois fui no vestibular interno e aí consegui uma bolsa, legal, entrei. Ah, e você fez faculdade de quê? Eu fiz letras, tradução em inglês e português. Ah, é. Claro. Pior que é engraçado, né? Porque eu fui um dos únicos lá, não peguei nenhuma DT, nem exame, nem nada, fui direto. Gente, esse menino é gênio. Porque naquela época eu já tinha 8 anos de estudo no idioma, então todo tinha prova de inglês lá, não sei o que, das coisas, eu nem estudava, eu fazia lá. Aí, ó. Na verdade, eu comecei a ter o contato com outros idiomas. Eu já tinha um pouco indireto, né, lá na época do ensino médio, que eu pegava o Duolingo, né, e pegava outros idiomas, então eu comecei a estudar um pouco de francês, um pouco de italiano, né, mas era bem indireto, só por curiosidade mesmo, né, tanto é que eu já tinha um videogame na época que eu jogava
tudo em inglês, é claro, né? Mas os personagens falavam em outros idiomas. Era, sei lá, uma história que acontecia lá na Itália, né? Então eu falava inglês e já falava um pouco de italiano. Aí já era obrigado a saber o italiano para entender a história também. Então, E aí, Lucas, você percebeu que você tinha essa facilidade ou alguém foi lá e falou para você, você tem essa facilidade, investe aqui? Foi uma coisa sua ou foi uma coisa dos outros? foi mais uma coisa minha, porque na verdade eu nem falei que eu tinha habilidade nisso. Eu só falei, eu gosto de fazer isso, eu vou fazer, entendeu? Eu não fiz porque, eu tenho dom ou que, sei lá, eu nasci com isso. Eu falei, é só uma coisa que eu gosto de fazer, só isso mesmo. Era uma diversão acompanhada de uma coisa bacana que você estava aprendendo, você sabia que sim, isso, então, né? era mais por hobby mesmo, né? Mas, assim, quando nós, eu não sei se a Rosana está tendo esse mesmo sentimento, vocês que estão nos assistindo aí, né, que acompanham o podcast, mas nós temos o sentimento de que você nasceu com um dom diferenciado. Todos nós temos, cada um de nós tem o seu, né? Tem aquele que canta, não é verdade? Eu, se for cantar, não vai nada. E tem gente que Eu já do gosto de nada, cantar. né? Não sou. É. Mas gosto. Agora a gente está sentindo, assim, percebendo, né, por essa conversa, que em algum momento ali com 10 anos, você mostrou um dom. E depois, a partir desse dom, você começou a crescer, a amadurecer e ver que ele poderia ser um empreendedorismo, né? Você poderia ganhar Sim. dinheiro através desse dom. Sim, então. É que assim, eu acho que na parte de linguística não era muito bom também, porque eu quase repeti a primeira série por não saber ler. Mas isso você sabe que Einstein, ele não ia bem em história. O Luciano Hang também, todo mundo conhece o Luciano Hang, né? Luciano Hang, Ele- que é mais atual. ele Esse era- cara, o dono da van, tá? Só pra vocês. Ele só se alfabetizou aos 13 anos É de o idade. velho da van, gente. Aquele. E É. ó, o Eu cara sou zero em bombado. física. Não adianta, a física não entra, Pra mim a física entra. Tá vendo como é cada um? Então, mas isso tem a ver com mapa mental, com várias coisas. Mas, de qualquer maneira, a gente vê que pessoas que têm facilidade em língua inglesa e tudo mais, mas não essa habilidade que você tem em várias outras. Que você desdobrou para francês, que mais? Vai francês, italiano, peguei um pouco. Arranhei o alemão, né? Não fui a fundo, né? Mas se for, vai pegar. Sim, aí tem o grego, aí tem um último O aqui. grego, gente, grego. Mas o grego eu só vou explicar porque eu só vou falar agora porque tem Por que foi pro grego? porque tem um outro idioma por trás, que eu ainda não falei esse idioma, eu vou falar ele daqui a pouco, né? Porque ele foi o grande. Abertura. Foi o que me deu realmente a abertura com os outros idiomas. Tá, Vamos lá, voltando na parte que eu tava na faculdade, né? tá. Aí, vamos lá, tava começando o semestre, e aí tinha um projeto lá que falava assim, você pode ser aluno formador. O que seria o aluno formador? Você é um aluno de letras, e você pode dar aula em outro idioma. Qualquer idioma que quisesse. Aí eu pensei, tô com 8 anos de estudo inglês, vou dar aula de inglês. De quem então? Em inglês. Mas já tinha umas 8 pessoas fazendo isso. Eu falei, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu parei pra ver, qual era o segundo idioma que eu mais estava estudando naquela época, que eu ainda nem falei ainda, né? O segundo idioma que eu mais estudei, depois do inglês, foi o russo. Nossa, que peculiar. Wiktoria Języka Zocial, Angliskava, Belaruski. Certo. Vocês entenderam Nós tudo, vamos né? depois traduzir. Vamos depois Marca os nossos Marcos produtores. vai traduz pra gente. Enfim, vamos lá então. Nesse caso, então, eu falei, então eu vou pegar o russo que eu já estava estudando, acho que há uns 2 anos, né, naquela época, pelo Duolingo e pela internet, foi só isso, né, não tinha mais nada. E pensei, vou pegar então, eu não era muito bom no russo, né, mas falei, vou usar isso aí como oportunidade para estudar mais, né, aquela coisa, né, vou colocar um tubarão na piscina para nadar mais rápido. E eu fui lá, comecei a dar aula, fiquei até 2021 lá dando aula de russo, né, comecei em 2019, né, eu estava com 18 na época, né. Então, assim, por mais que eu fiquei muito tempo estudando inglês, minha primeira aula de fato foi em russo. Porque era o diferencial, porque o pessoal olhava, tinha francês, tinha Mas italiano. se a gente for trazer isso para o empreendedorismo, a gente pensa assim, por exemplo, tem um salão de beleza em cada esquina, mas eu quero ser dona do salão de beleza. O que eu vou criar para ser diferente? De diferencial. O que vai ter ali? Restaurante, pizzaria. Sim. No caso da língua, você foi e buscou uma que ninguém estava fazendo. Olha que bacana. Não, e isso, detalhe, gente, ele tinha 18 anos quando ele teve esse insight. Ou seja, ele viu que estava todo mundo dando aula de inglês. Ele falou assim, bom, vou investir no russo. Que era o segundo idioma de E assim, criança. tenho dificuldade, olha, ele usou a frase, como é que é? Quem Vou quer, botar um colocar tubarão um na tubarão piscina para nadar mais rápido, ou seja, um desafio para que eu vá.
sendo que a gente, ó, né, tanto faz a nossa idade, gente mais nova, fica tudo assim, ai, ó dia, ó vida, ó azar, porque tem muita dificuldade, nanana. Nós estamos falando o tempo todo aqui da história dele só de superação. Assim, é porque eu vou falar, eu tenho esses momentos também, mas é aquela coisa. Lógico. Eu falei, é um deserto. Por mais comprido que seja o deserto, ele vai ter um fim. Tem a tempestade de areia, tem a seca e tudo, mas se você ficar parado só piora. Então tem que andar de qualquer forma. É isso aí, seguimos andando. Keep walking. Just keep doing what you do. Você chegou a ser CLT alguma vez? Sim, cheguei. Só que nunca na área de ensino, por incrível que pareça. Conta aí, conta essa. Ai, olha. A gente tá meio bagunçadinho, mas vamos Mas que olha, eu vamos. espero que tenha tempo, porque pra falar as profissões que eu fui, Temos limitado, mas vai resumindo aí. Eu vou dar uma resumidinha rápido, mas vamos lá, né? Antes de eu começar nessa parte, né, eu tava começando a dar aulas de russo, né? Aí eu fui buscar um estágio na área. Então, nesse caso, né, meu primeiro CLT nesse caso, na verdade, foi como entregador. Porque eu não tava conseguindo achar emprego na época. Tava difícil demais. Mesmo, ó, já sabia inglês, era... Olha isso, com qualificação, né? Tinha qualificação em tudo. Acho que eu mandei, foram 336 candidaturas sem resultado. Que loucura, né? Olha com qualificação em tudo. Tava com inglês fluente, fazia entrevista, o pessoal se provava e tudo e não contratava. Eu não sei o que acontecia naquela época. Mas tivemos mesmo uma fase, Um apagão de, né, muito difícil. de oportunidades. Sim, apesar de que eu sabia um pouco do porquê disso, né? Mas aí vou falar um pouco de economia que daí vai estender mais. Sim. Mas porque fora esses idiomas, a minha área de maior dominância é a parte de economia e investimentos. Então, assim, mas aí já é outra coisa também. Que é outra empreendedorismo que você tem, né? Sim, tem também, mas vamos lá. Então eu fui lá, depois de 336 candidaturas, né, eu fui fazer uma candidatura lá para o Kumon. Não sei se vocês conhecem o Kumon. Kumon, é muito famoso. Sim, e o que realmente me deixou entrelaçado foi o quê? É que, para quem não sabe, quando eu era criança eu fiz Kumon também. Eu acho que eu fiquei 5 anos lá e me tornei aluno medalhista em matemática. Eu peguei bronze em matemática, né? Tanto é que eu entrei na área de economia porque eu faço cálculos com facilidade por causa disso. E aí eu fui lá, né, e comecei a trabalhar no Kumon. Pronto, meu primeiro emprego CLT, né, que era estagiário do Kumon. Mas aí teve uma coisa chamada pandemia, né? Sim. Que acabou com tudo, né? Foi nessa época também que eu comecei a ter meu primeiro negócio, que foi o quê? Eu comecei a abrir uma escola. Então eu tava no Kumon e abri uma escola ao mesmo tempo. Só que o problema é que eu abri a escola no dia 15 de março de 2020. 5 dias depois veio o lockdown. Já, os alunos que eu tinha lá começaram a fazer online, então eu fui trabalhar no Kumon e depois fui fazer aula online. Só que depois eles foram saindo porque não estavam com orçamento, né? Não estavam fechando as contas, né? Porque estavam sem trabalhar. Então, aí foi no dia, acho que foi 28 de maio, né? No mês do meu aniversário, que eu fiz a minha primeira falência. Fiz a minha primeira declaração de falência. Dessa escola? Sim, mas eu não desanimei porque eu falei assim, eu tava com 19 anos para abrir um negócio, então, de experiência de nada. Nós chegamos a falar isso num outro episódio, quem acompanha o Pod deve lembrar, que a falência, às vezes, ela pode ser justificada com um posicionamento inteligente. Porque você não vai ficar tocando para frente uma empresa que já está ali, né, no meio de uma pandemia, não tem aluno, o aluno está sem verba, você vai pagar um aluguel, você vai fazer não sei o quê, para quê? Então. Exato, não, e ela faz parte do crescimento do empreendedor também, né? A maioria dos empreendedores de sucesso que a gente tem como base, eles muitas vezes, inclusive, fecharam suas empresas, faliram, entre aspas, mas é só aprendizado, né? Sim. Dói, mas aprende. Sim, então, mas aí a gente foi continuando, né? Fui trabalhando no Kumon, né? Até terminar o contrato, pelo menos até lá deu pra terminar. E depois eu fui fazer outro negócio por parte. Eu pensei assim, vamos trabalhar então com outra coisa. Foi aí que eu tive a ideia de abrir uma estamparia de camisetas em casa. Olha. Aí eu comprei as prensas, estamparei tudo, só que eu não tinha conhecimento de marketing. Só que olha só, eu não tinha conhecimento de marketing. Então eu não sabia como divulgar nem nada. Então por falta desse conhecimento eu declarei falência de novo. Divulgação é tudo, hein, gente? Isso é muito importante. Aí eu mesmo nem sabia. Aí eu pensei, tá vendo? Já estamos descafunchando coisa na história dele que... Aí eu fui vender o maquinário das prensas, né? Eu falei assim, então vamos começar um pouco menor. Então eu comprei uma prensa de canecas com o dinheiro da falência lá. Então eu fui começar a estampar canecas. Até que eu tenho umas canecas estampadas até hoje comigo. Olha só. Vamos estampar canecas pro podcast. Minha prensa ainda tá lá, gente. Tem um negócio, a prensa ainda? Eu ainda tenho a prensa. Quem sabe vem bem bolado pra
podcast aí Conexão com de canecas, negócios ó. aqui, ó, Conexão, já estamos fazendo tudo aqui, ó. Faz tudo junto. Aí eu fui lá, só que aí não deu certo porque eu também não estava conseguindo divulgar ainda. Então, eu não declarei para eles, eu vou sair porque eu não sei como funciona isso, né? Mas eu falei, se eu quiser voltar, já tá tudo pronto. Aí, você vê. Aí, Mas aí eu acho que você deu aquele grande passo que foi quando eu conheci você. Que é no momento que você trabalha com... isso aí, a gente ainda tá na metade do caminho. então tá. Porque a gente ainda tá em 2021. Ah, sim, ó, ele é bem cronológico, vocês perceberam, né? E nós somos as caóticas. Mas já a gente consegue se entrar nas sintonias. Hein? Aí, vamos lá. Aí depois eu fui criar mais um curso online, eu peguei o dinheiro emprestado e falei, vou começar a criar um curso online então. Só que olha só o problema, meu maior problema foi o quê? Eu não tinha conhecido para como criar um curso. Então eu criei, não sabia muito como funcionava. Aqueles hot. Isso, aqueles cursos lá. Como é que fala? Isso, os cursos da Hotmart, né? Isso aí. Só que também acabou não dando muito certo. Mas porém eu deixei o equipamento lá, né? E daí só que o problema é que agora eu tava com uma dívida. Eu falei, cara, então eu falei, como eu vou pagar essa dívida agora se eu não tenho nenhuma fonte de renda, né? Foi aí então que eu comecei a pensar assim, então eu vou começar a achar um emprego em algum lugar, né? Qualquer coisa nesse caso, só para poder me ressuscitar. Foi aí então que eu comecei a trabalhar no McDonald's. E foi, o que foi até legal, porque eles não queriam me contratar em 2018. Me candidatei para lá, eles não quiseram me contratar. Porque eles falaram que eu estava qualificado demais para eles. Sim, entendi. Aí agora eu estava mais qualificado ainda e eles quiseram me contratar. Não sei o que, vai entender o que acontece. Tava precisando, era mais. A demanda era alta, né? Era alto. E ao mesmo tempo eu já fui contratado por uma escola. Então eu já estava trabalhando em 2 lugares. Era no McDonald's e era uma escola de inglês também. Então eu fui indicado para uma escola, então eu consegui 2 empregos ao mesmo tempo. Eita. Aí então eu já foi vendo. Minha escala já era 7-0 naquela época. Então, foi a partir daí até agora que eu Tá virei. vendo? A gente tá falando de escala 2. Como é que é? 2 por 5? A pessoa na escala 7-0, gente. Vocês não estão entendendo. Aí era aquela coisa, né? Eu dava aula, ia né? trabalhar no McDonald's à noite e tava fazendo a faculdade ainda, né? Na época do TCC e tudo, então eu tava com esses 3 compromissos assim firmados. E fiquei nisso daí até eu terminar a faculdade. Só que nesse mesmo tempo eu falei assim, e se a faculdade não der certo? Eu tenho que ir apelar para uma outra área também. Eu parei para ver o seguinte, o que está gerando de demanda no momento? O que o pessoal tem que pagar de jeito nenhum? Eu pensei, de água, de luz, internet. Pensei, vamos para conta de luz porque eu tenho uma facilidade com elétrica. Você morar sozinho? Não, eu moro com a minha mãe, né? Sim, mas aí você paga as contas da casa. Eu só não pago o aluguel, mas de resto é tudo eu. A faculdade era você também. Também. Aí, ó. Gente, olha, cada hora que eu a gente ouve essa história muita gente dele. falando, meu pai tem obrigação de pagar. Minha Não, mãe, não, ó, não. volta a falar, ele tá falando de uma idade bem de paterno. 19 ainda para 20 anos. Ou seja, ele é novo agora. Aquela época ele era mais novo ainda. Eu sinto que eu estou no final da idade. Então a pessoa já viveu tudo, já com 25 anos já tá Um quarto da nossa vida. Exatamente. Olha. Então vamos lá, daí eu pensei assim, vou fazer um curso de elétrica no Senai lá, né? Eu fui lá, fui fazer um curso lá e deixei lá, porque eu falei assim, eu não vou investir, eu não vou praticar esse conhecimento desse curso, mas se uma hora eu precisar, tá aqui. Já sou um eletricista. Isso, exatamente, né? Porque eu falei, se o curso de ensino der errado, né? A faculdade der errado, eu vou lá pra... Elétrica. Isso, porque o meu curso era tradução, então a intenção era para estudar para ser um tradutor e intérprete. Sim. Então daí, depois que eu fui procurar trabalho na área, só consegui achar alguns freelancers assim, e depois que... E nessa época começou a surgir a inteligência artificial. Os aplicativos fazem isso, né? Sim, então, só que a maioria deles prefere um trabalho humanizado para poder ter uma qualidade O aplicativo garantida. faz meia boca. Só que depois, chegou uma hora que a inteligência artificial pegou tudo, eu falei pra mim, caramba, eu estudei 4 anos para perder meu emprego por um robô. O que eu mais temia aconteceu. Aí, isso é interessante. Foi aí que eu falei, mas espera, não tem meu botão vermelho lá, porque eu falo, botão vermelho é o quê? Quando você está pilotando um jato, né? Sim. E dá tudo errado, você não consegue mais pilotar o jato. O que você faz? Você aperta o botão vermelho para ejetar, certo? Meu botão vermelho nesse caso era um curso de elétrica. Ele tinha uma carta na manga. Sim, eu sempre faço isso, né? Tanto é que Só que eu ainda estava trabalhando na escola do McDonald's na época, né? Então eu pensei assim, então vamos continuar na escola do McDonald's para tentar alguma coisa ainda nisso, né? Porque se qualquer coisa ainda tem o curso de elétrica, então eu deixei ele de lado e fui trabalhando nisso, né? Aí eu era atendente, virei treinador também, né? Fiz o processo seletivo, depois subi para supervisor de área também. Só que eu parei no supervisor de área, né? Que aconteceu uns problemas internos lá, aí eu saí. Aí depois comecei a dar aula pro fundamental. E aí pela primeira vez fui contratado por uma escola oficialmente, né? Só que não como CLT, né? Só como PJ mesmo, porque tem essa carga tributária daí que acaba tanto com o funcionário quanto com o empregador. O custo é muito alto.
Nem Falo isso porque quando eu tava abrindo a escola, eu contratei funcionário também, né? Contratei um jovem aprendiz para ficar comigo lá. Que era o meu faz tudo, né? Então, às vezes eu traduzia documento e falava, traduz essa palavra aqui para mim. Mas eu pedia, traz um café para mim, traz 2, que é um para você e um para mim. Você sentiu os dois lados, né? Você então, viveu muito os dois porque lados. eu trabalhava no estágio e tinha escola, então eu era empreendedor, empresário, ao mesmo tempo eu era funcionário. Então eu consegui ser os dois ao mesmo tempo. Tipo na jornada 7x1, estudando ainda por cima. Assim, eu vou falar, era uma época que eu falava que eu não tinha vida, né? Tanto é que às vezes eu até me arrependo, porque a minha área de relacionamento ela é totalmente defasada, sabe? É totalmente... Eu até falo lá, se fosse para ser um país na minha área de relacionamento, eu acho que ela seria ou a Coreia do Norte ou a Somália, porque são países que são tecnicamente abandonados pelo governo. Pois é. É uma área que eu até falei, eu devia ter dedicado mais essa área, né? Não, mas Tudo a seu tempo, Tudo Lucas. tem seu Tudo preço tem seu também, tempo. né? Você, na Exatamente. verdade, eu entendo que você investiu muito em você e agora você tem uma vida inteira pela frente. sim, nós estamos falando de 25 anos de idade. Sim, porque... Eu não me arrependo porque você ia ter um relacionamento importante com 20 anos, não, filho. Você ainda tem um montão de tempo, fica tranquilo. O inverso e o que mais acontece é nessa faixa de idade a pessoa se enrolar com diversão, namoro e tudo mais e não se qualifica. Na E aí, nossa época, quando chega nos sexo, 30 drogas e rock and roll. Chega nos Não, 30 anos, o cara não tem tá nem emprego bom. falido e não consegue nem também namorar com ninguém, porque ninguém quer ninguém falido, né? Mas, assim, já começa por aí. Então, você também tá fica tranquilo que tudo a seu tempo. Mas se alguém estiver procurando uma boa Olha, nós já estamos aqui com o menino bonitinho, olha aqui, ó, né? Manda o Tá WhatsApp. disponível, já vai ter o contato dele aqui. Era isso. Calma que você não, porque eu sou muito sensível nessa área, porque Não, até fique sensível. tranquilo. Tá? Ai, doutor, foi só uma brincadeira, mas é uma pessoa que a gente tem em tanto autoestima, viu? Assim, mas vamos... É que a gente Vamos gosta de continuar, você. mas vamos lá, então. Bora. Nessa época eu tava trabalhando lá na escola, né, no Fundamental. Foi uma experiência legal, né? Eu adorei trabalhar com o Fundamental e tudo mais, né? Cuidar das crianças e tudo, né? Tanto é que com o Kumon já tinha experiência com criança, né? Com lá, então eu tive uma experiência ainda melhor, né? Então, tanto é que eu até falo assim, eu não gosto de crianças, eu aprendi a gostar de crianças. Mas você gosta, no fundo você gosta, porque senão você nem teria esse porque brilho no tem olhar. a plasticidade neural. Exatamente. Não sei se vocês sabem o que é plasticidade neural. Sim, Então, mas explica aí um pouco. vamos lá, plasticidade neural é o quê? Se eu, vamos supor que eu sou um tatu e eu tô sempre na minha caverna, né? Não saio de lá de jeito nenhum. Se eu continuar naquela caverna, eu vou continuar daquele mesmo jeito. Mas se eu sair de lá, eu consigo me adaptar para novos horizontes. A plasticidade neural é o quê? É o conceito de que você não é porque você nasceu de uma forma que você tem que morrer como ela. Você sempre tem a oportunidade de mudar. Então, a plasticidade neural é essa, é a sua capacidade de se adaptar a situações novas. Que é o que você fez com a sua plasticidade Sim, neural o tempo todo. Que eu Sim, porque eu pensei que eu ia ter um emprego estável e tudo mais, né? Só que isso foi tudo, no fim das contas, um choque de realidade que não foi exatamente o que eu queria, né? Mas eu parei pra ver o seguinte, ou eu me adapto, ou eu vou me defasar aqui. Então assim, eu meio que me adaptei por obrigação, ainda mais na pandemia, né? Sim. Mas eu aprendi muita coisa na pandemia também, né? Porque na época eu também, assim, né? Alguém, não sei se vocês já leram o livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Sim. Lá tem os 4 quadrantes de renda, que é o quê? Você é empregado, você pode ser empregado, autônomo, dono de negócio ou investidor. Lá em 2024 eu consegui ser os 4 ao mesmo tempo. Porque quando eu saí do McDonald's, eu abri a franquia de marketing de totens, né? Que já era acho que já era minha sexta tentativa de abrir um negócio, né? Teve a estamparia que não deu certo, né? Mas teve o site que não deu certo, teve o curso lá que não deu certo, a escola que não deu certo, né? Só que daí eu fui estudar a história do Elon Musk, né? Eu vi que ele quebrou 6 empresas antes de ter sucesso na 7ª. Será esse o jogo da virada, né? Aí, ó. Todo o caminho certo. Então eu falei, se for quebrar também, eu continuo de novo, né? E vamos lá, eu fui lá então adquirir a franquia de totens, né? E ao mesmo tempo eu estava trabalhando na escola, então eu já estava gerenciando o negócio, trabalhando na escola, e ainda tinha os investimentos para gerenciar também na Bolsa de Valores, né? Então eu estava trabalhando por minha conta, trabalhando numa escola, era dono de negócio e era investidor. Então eu consegui ser os 4 ao mesmo tempo, numa época. Pois é. Então... E hoje, você ainda tem mais alguma trajetória aí que você quer contar? Ou hoje você já chegou num foco? Olha, hoje eu trabalho com isso, eu ganho isso, eu quero divulgar isso. Então, já estou chegando lá. Tá chegando lá? Então Sim, vamos lá, que eu estou começando a me encontrar nisso, né?
Aí eu comecei a trabalhar na parte de totem, né? Foi lá que eu conheci a Cicred, né? Eu abri uma conta na Cicred, né? Tanto é que tô até com a agenda aqui da Cicred. Olha lá. E foi com a Cicred. Cicred, olha aqui as propagandas, Cicred, ó. ó. Investe nele aqui, ó. Tá fazendo propaganda de vocês. Pois é, Cicred, patrocina a gente. Aí. E foi com a Cicred que eu conheci a associação comercial, né? Porque olha só, todo mundo conhece a associação comercial depois que conhece a Cicred. Eu fui o inverso. Tá. E foi lá que eu conheci a associação comercial, me associei e comecei a divulgar meu negócio de totens, né? Aí eu fazia isso, participava fazia networking, eu trabalhava na escola para me sustentar, né? E fazia isso até 2025, né? Acho que até o final de 2024. Ah não, foi 2024 até 2025, né? Aí em 2025 comecei a procurar estabelecimentos para instalar o totem, né? Só que, né, a palavra que mais escutei, só que de formas diferentes, foi o não. Uhum. Então, tanto é que eu até me senti o Ray Crockett do McDonald's quando eu ia visitar os locais, sabe? Nossa, esse filme maravilhoso, né? Depois a Porque gente o dá Ray uma Crockett, olhadinha. né, antes dele abrir o McDonald's, era o quê? Ele era um vendedor, né? Ele era vendedor de porta a porta. Ia lá, fazia uma ideia, dava uma ideia super legal de negócio e o pessoal falava, não, obrigado. Ia lá, colocava a máquina no carro e ia para outro lugar. Comigo era a mesma coisa, estava lá, eu com um plano de negócio, com termos de compromisso tudo, falava para a pessoa a ideia, não gostava, eu ia lá para outro lugar, ia fazendo isso. 72 vezes, né? Pois é. Então, né, trabalhava na escola, depois de um tempo eu procurava um local e mandava proposta. E, como sempre, nada, né? Até que eu recebi meu primeiro sim, né, da Juliana, nesse caso. Que Gente, isso lindo! eu não sabia. Ai, meu Deus. Ela foi meu primeiro Que sim. emoção! Gente, isso eu não sabia. Ah, então saiba agora. Ó, Agora eu fiquei emocionada aqui. imagina! Ó, e vou falar pra vocês, é um sucesso esse totem lá no salão até hoje. Porque o que acontecia? As clientes entravam no salão, queriam carregar os celulares. Aí precisava do carregador, às vezes não tinha. Aí pegava às vezes da recepcionista, do cabeleireiro, aí quebrava, acontecia qualquer coisa. Era uma dor de cabeça. O Lucas chegou, apresentou esse totem que vem conectado ali, todo tipo, né, de celular, serve para tudo. E ainda tem o painel de anúncios. Olha lá. Foi um sucesso É até uma hoje. coisa tudo junto. Tudo junto. Oh, que legal isso aí, hein? Então, aí nesse caso eu recebi o primeiro sim da Juliana e comecei a escalar mais o negócio, né? Foi aí também que eu comecei minha estratégia de negócio como cursos na Hotmart de novo, certo? Certo. Só que dessa vez eu pensei, não vou começar com um produto, vou começar com um afiliado para saber como funciona o jogo, né? Foi aí nesse caso que eu comecei a dar um pouco de TI na parte de tráfego pago, né? Porque, para quem não sabe, quando você sabe TI, você tem que saber um pouco. Quando você está estudando tráfego pago, você pensa, que área de estudo é essa? É a área de TI, que é tecnologia da informação. Sim, tem um pouco de TI. É marketing, também, mas também tem um pouco de TI. Você tem que saber um pouco de software, de codificação. Paga muito mais TI do que o marketing em si. Sim. Claro, tem um marketing, você está sabendo Sim, estratégia. você tem que ter noção do que você está fazendo. Mas também tem que saber um pouco de TI para operar a Exatamente. ferramenta. Por isso que não é qualquer um. Só para saber, o tráfego paga uma coisa e a parte onde você tem lá o marketing mesmo é outra pessoa. Às vezes são pessoas diferentes, às vezes é a mesma, mas são trabalhos totalmente diferentes, né? Aí eu comecei a criar uma estratégia de marketing para poder vender anúncios, fazer anúncios no Google, né, como afiliado lá em alguns produtos. Uhum. E aí começou a dar certo, né? Eu comecei a pegar um primeiro produto, né? Coloquei a estratégia certa e comecei a gerar minhas primeiras vendas na internet, no marketing, em tráfego pago. Eu falei, pela primeira vez consegui realizar meu sonho lá, que era de 2020, que era o quê? Começar a vender cursos online. Só que agora eu tava vendendo de outra pessoa, mas consegui. Aí eu comecei a ter aquela famosa maravilha, né? A maravilha dos empresários, que é o quê? Você consegue ganhar dinheiro enquanto dorme, né? Aí eu acordava, parabéns, o pessoal comprou o produto, né? Mas eu perguntava, o que a pessoa tá fazendo 4 da manhã na internet comprando um produto? Sei lá, também. Também, algo a se pensar. Importante que comprou. Aí eu comecei a escalar isso daí, comecei a anunciar vários produtos na internet para testar. Aí foi aí que eu comecei a expandir um pouco dos horizontes, né? E comecei a vender alguns cursos lá pro Japão e pros Estados Unidos. Tanto é que isso funciona até hoje, né? Que eu tô vendendo uns cursos de japonês para americanos, né? Tem um grupo lá que é do Japão, que foi para os Estados Unidos e vende curso de japonês. Só que ele precisou de algum lugar para divulgar. Aí foi lá, me encontrei com ele, né? Conversar por e-mail, né? Em inglês, é claro, né? Porque eu não sabia japonês, né? Só sei o... Por enquanto, né? Por enquanto. Próximo podcast ele chega falando japonês. Sim, eu falo um pouco, né? Porque, né, quando eu falo japonês, eu falo, Nata wani hogo shiranai. Tá bom. Ó, vocês viram, né, gente? Nosso podcast hoje tá poliglota. Meu japonês é só o basiquinho, tá? Não sei muita coisa. Mas olha, já você já tá. E legal, então. Aí eu comecei a ver um pouco de japonês, aí eu tava fazendo minhas primeiras vendas em dólar, né? Aí eu parei pra ver, né? Tava gerando mais despesa com anúncio, só que por ele tava gerando mais despesa que se pagava. Aí que era o poder da alavancagem, quando você cria uma dívida pra gerar negócio e usar a receita pra poder pagar a dívida e o resto fica pra você, né?
Foi que eu comecei a ter um pouco da alavancagem, né, e da escalagem de sistemas. Aí eu comecei a falar assim, e se eu colocasse isso junto com os meus negócios totais nos pacotes, né? Foi que eu comecei a gerar um diferencial, né? E aí eu comecei a trabalhar vendendo anúncios também com totas e também assessoria no marketing de tráfego pago. Aí eu comecei a especializar um pouco no Meta, né? Isso tudo em 2025, né? Que agora, né? Essa minha parte de negócio é meio recente, inclusive, né? Sim. E aí eu tô assim até hoje, né? Só que agora eu tô vendo que essa parte tá enfraquecendo um pouco e eu tô começando a ter um pouco de conhecimento na área de TI, porque, pra quem não sabe, eu também construía sites quando eu era adolescente, né? Ia lá no Wix da vida, né? Eu levava lá como construir sites, criava uns modelos de sites lá só pra passar o tempo, né? Fora também que tinha um curso de informática que eu fazia, então eu falei, por que não voltar pra essa área, né? Só que agora eu começar do zero, né? Aí hoje, né, eu me encontro nessa área de marketing totens, né? Fazendo anúncios pra isso, né? Dando algumas aulas particulares, recebendo alguns dividendos da Bolsa de Valores, né? Entre Estados Unidos, Brasil, Rússia, Índia, até umas ETFs lá que eu também invisto, né? Que aí já é uma outra área que a gente pode falar depois, né? Se der tempo. E a gente aqui chocada, né? E chover. Estamos aqui. E também tem a parte de TI agora, né? Que eu tô entrando para poder construir sites, né? Que é algo que eu já fazia, só agora eu tô começando do zero, né? Tô começando a construir sites do zero. Quem tá me vendo lá nos estados sabe que eu tô aprendendo a configurar sites, tô começando a colocar figurinha lá no site, né? De teste. Tô criando um site lá do zero, só para teste, para ver como é que funciona. Sim. E agora nossa próxima evolução do meu negócio é o quê? É começar a criar anúncios dentro de sites. Então a gente cria um site para o cliente e já cria os espaços de anúncios para poder revender pro cliente, né? O cliente ele vai ter um site, mas uma fonte de renda junto. Porque a demanda hoje no Brasil é o quê? É renda extra. Todo mundo está falando de renda extra. Isso começou em 2025, só que agora está mais forte porque a crise vai intensificando, o pessoal está querendo tirar dinheiro de algum lugar. Isso, tá difícil viver de tá uma coisa só. Tá faltando dinheiro, né? Isso, viver de um negócio só tá quase... Sim, é uma coisa que eu tinha até aprendido com o Warren Buffett nos livros dele, que é o quê? Se você tem apenas uma fonte de renda, você está a um passo da pobreza. Porque aquela coisa dos ovos, né? Você só tem uma cestinha. Aquela cestinha caiu, o ovo quebrou, você perdeu tudo. Agora, se você tem várias cestas, alguma vai te salvar. Né? Assim, mas aí isso é meio relativo, porque quando você coloca vários ovos na mesma cesta, você está meio que se protegendo da ignorância. Sim. Isso na área de investimentos, porque eu invisto há 6 anos, né? Vai fazer 7, né? Eu já investi em várias coisas, já foi ações, foi fundo imobiliário, ações no exterior, crowdfunding imobiliário, ETFs, né? Nunca investi na poupança. Poupança, gente, não tem mais. Poupança é um desinvestir, né? Você quer perder dinheiro, você pode daqui a pouco você tem que dar dinheiro, né? Falar, toma um pouquinho, porque não veio. Então, gente, isso aqui é uma escola, né? Esse menino com 25 anos, assim, ele tem uma história de vida, assim, mais intensa do que gente que tem 50, né? Tá aprendendo a todo dia, ele cria situações onde ele vai desdobrando, né? E a gente vê que você não cansa e não provavelmente, lógico, tem momentos de desânimo e tal, mas você consegue se retroalimentar ali. Certo. Não é uma pessoa que fica lá o tempo inteiro de você, assim, porque a gente fica esperando, alguém tem que dizer isso pra mim, mas o mundo não me fala, mas não é? Então, isso é uma grande lição, que eu acho que aqui a gente está aprendendo. Sim, eu vou falar, eu acho que o que me salvou disso foram, na verdade, os livros, né? Porque, assim, né, eu vou falar, quando eu era adolescente, mas eu detestava ler, não gostava de ler nada, só em inglês, sabe? Porque teve uma época que eu comecei a aprender inglês e me tornei fluente que eu esqueci o português. Então eu falava em português com sotaque. Não consegui, tem horas que eu esqueci algumas palavras de português, né? Então eu falo. Dá uma bugada, assim. Sim, tanto é que isso acontece comigo até hoje, né? Às vezes eu vou falar em russo lá e tudo mais, aí se eu misturar em inglês, português e russo, sim, aí dá uma confundida na cabeça, tá? Às vezes eu vou sonhar em 3 idiomas, né? Entendi. Acontece, meu. E hoje, para você fazer um pitch de negócios, né, Rô? Se você for fazer um pitch de negócios, porque assim, a ideia do podcast Que Gestão é trazer, né, essa missão, né, essa escola de vida, essa tua jornada, para que isso inspire as pessoas. Então, não tem desculpa, eu sou muito jovem. Então, o cara é muito jovem. Depois eu tô muito velho. Não existe idade, né? Sim. A gente vê que tem que ir pra cima. É uma frase que às vezes algumas pessoas elas me julgam pela idade, quando isso acontece eu dou uma patada com apenas uma frase, que eu falo assim, depois dos 18 a idade é apenas um número. Verdade. Porque você tem gente com 50, 60 que não é maduro,
né? Que continua naquela imaturidade e naquela infantilidade. Às vezes vivendo da pensão da mãe, exato. né? E é muito importante, sabe que você tem que tomar o rumo da história, na sua história, né? Porque quando você culpa o outro de problemas que você tem na sua vida, é porque você está lá na infância ainda, né? Porque é o infantil que culpa a mãe, o pai, o não sei o que, é a criancinha, né? É porque você não evoluiu. Então, tem pessoas de 50, 60 anos que fica assim, eu não faço porque o lugar onde eu tô não deixa. Eu não tenho isso porque não. Sempre porque o outro. E você? Olha para dentro de você. Como ele fez. Ele olhou dentro dele e falou assim, o que eu posso fazer? Em todos os momentos que ele colocou aqui pra gente, né? Aqui o cara já faz em inglês, então eu não vou fazer porque eu vou ficar quietinho aqui porque já tá todo mundo fazendo. Não, eu vou fazer em russo, que não tem nada a ver. Ou seja, né? É solução. Ou que na verdade naquele momento era o que tinha tudo a ver. Exatamente. Busca a solução e não o foco do problema e não quem é que é culpado de tudo, sabe? Porque os problemas ocorrem, a diferença é a maneira com que você lida com eles. Exatamente. Até que quando uma pessoa reclama demais, eu sempre falo essa pergunta para a pessoa, tá legal, você está reclamando. Quantos problemas você resolve reclamando? Nenhum. Se reclama e resolve os problemas, acho que todo mundo aqui estaria sem problemas. Tava todo mundo ok. Mas então, como a Ju falou, né, sobre o teu pitch de negócio, hoje você falaria do quê? De quais negócios você quer assim que as pessoas te procurem aqui no nosso... Sim, bom, nesse caso poderia ser ou tanto das minhas aulas de inglês, porque elas têm um diferencial, ou também para anunciar comigo, ou nos totens ou pela internet, né? Porque eu faço meio que um marketing onipresente, que eu falo, né? Que é o quê? Você vai anunciar presencial e online ao mesmo tempo, né? Então eu faço isso e ainda tem assessoria que é por minha conta, né? Então eu meio que acabo virando meio que... Não sei se vocês já ouviram aquela série americana, O Sócio, né? Uhum. Que ele entra num negócio que tá ruim, né? Ele analisa o negócio, ele tem a visão lá e cria um plano de negócio para poder sair. No caso eu faço isso só que na área de marketing, né? Uhum. Eu já fiz isso com alguns negócios, né? Tanto é que o negócio lá do Japão, por exemplo, foi esse caso. Tanto é que foi por causa desse que eu desenvolvi uma estratégia que eu chamo de sniper, né? Sim, olha só. E tráfego pago também? Você faz todas essas tráfego pago faz parte da estratégia sniper, né? Tá tudo dentro do seu escopo. Tá o tudo. marketing, é o post, você faz post para rede social, Também. você dá um trato na rede social das pessoas, no site, cria um site e faz também o tráfego pago. Isso tudo, gente, é tudo de funções diferentes, tá? Tem empresa que bota lá um para cada coisa dessas. E ele sozinho tem o skill, o conhecimento para fazer todas essas coisas. Sim, então, exatamente, né? Entendi. E o totem, ele pode estar dentro do teu comércio. Você pode trazer, né, para o seu cliente. Bares, restaurantes, salões de beleza, né? Porque as novas edificações já estão sendo tudo construídas com tomada para quanto é lado, com ligação para celular, carregamento de celular. Sim. Você vai nesses prédios novos assim. Mas você vai naqueles ambientes de prédios mais antigos, não tem. Você fica procurando uma tomada, né? Não é assim? Nossa, então esse totem podem resolver e trazer, né, um mimo para o seu cliente dentro do teu negócio, né? Eu falo que é um benefício para o estabelecimento, né? Um conforto, né, para o cliente. Além de tudo, tem o negócio da propaganda, né? Exatamente. Perfeito. E é basicamente. É isso, Lucas, eu queria muito que você... Assim, nossa, aqui a gente tem assunto, gente, para falar uns 2 dias. Se for para falar de investimento aqui, eu fico 2 dias. Total, então ainda tem essa vertente de investimento que a gente nem entrou muito, porque são não, muitas funções, eu não falei né? muito porque seria muito extenso também. Quem quiser o Lucas de volta, escreve aí, ó. Isso! Eu quero. Nossa, Exatamente, a gente vai ter o arroba dele aqui. Se for para falar de investimentos internacionais no cenário econômico, isso é algo que eu estudo bastante, porque quando eu comecei a estudar vários idiomas, eu acabei estudando o cenário internacional junto. Então, olha só, já ganha uma consultoria gratuita. Pior que eu já ensinei muita gente a investir, tanto é que eu falo que eu sou um assessor pirata, né? Olha lá. Eu quase virei assessor de investimentos, só que eu não cheguei a pagar o curso, mas porém, conhecimento de assessor eu tenho tudo. Olha, ó. Então, gente, ele é um rapaz multitarefa. O que a gente chama de bombril, né? Ele sabe tudo que você imagina. E assim, só 25 anos, né? Tem uma vida muito bacana. É uma história de superação de várias coisas, inspirador, tudo que a gente quer aqui no podcast, sabe? Te inspirar e te mostrar que mesmo com dificuldades, você consegue.
e todo mundo consegue, porque não é porque, ele é isso, ele é aquilo, ele tem uma habilidade, ele tem uma habilidade, outra habilidade, mas as outras ele foi buscando, cada vez, né, ele não é um eletricista, ele foi fazer elétrica, enfim, várias coisas, gente, vamos nos inspirar, né? Queria que você deixasse uma mensagem aí pro pessoal do que você imagina, né, assim, para as pessoas, para elas se inspirarem, para elas, enfim, o que você gostaria de deixar, uma frase, o que você acha que é legal para a gente colocar aqui, né, Ju? Sim, bem motivador, né? Sim, bom, assim, uma coisa que eu poderia falar é, assim, aqui tem várias coisas na verdade, né? Mas uma coisa que eu poderia falar que é compartilhar as inspirações que eu faço, né? Porque, querendo ou não, tá, eu não me inspirei sozinho, me inspirei em algumas outras pessoas, né? Tem livros que eu li, né, no começo dos meus 18 anos que foram eles que me trouxeram até aqui. Tanto é que eu até falo, se não fosse esses livros, acho que eu não estaria aqui hoje, né? Então, assim, eu falaria, busque conhecimento. Só que, porém, né, o conhecimento, ele não é nada sem prática, tá? O conhecimento sem execução, ele vale nada, tá? O pessoal fala para valorizar o conhecimento e tudo, mas, porém, ele não tem valor nenhum se ele não for executado. Tanto é que eu até falo assim, um grama de prática, ele vale mais que uma tonelada de teoria. Você tem várias teorias, né? Não coloca nada em prática, ele não tem valor nenhum. Então, o que eu poderia falar assim, gente, tenha ação com as coisas, tá? Né? Assim, tá pago com alguma coisa, busque administrar seu tempo com alguma coisa. Porque, por incrível que pareça, nosso maior, o que mais nos dá dinheiro nesse caso é o tempo. Então... Mas você sabe que até religiosamente se diz, né, que a fé sem obras está morta. Então, nem a fé, né, funciona se a gente não agir, se a gente não ter ação. Então, é exatamente o que você falou. Não adianta nada a pessoa acumular conhecimento e ficar dentro de casa, né? Guardar do mundo, né? Sim, então uma coisa que eu falo assim, sempre procure se movimentar, tá? Não fique parado, tá? Temos que usar nosso cérebro como se fosse um líquido que se adapta a qualquer recipiente. Porque no mundo que estamos hoje, a gente está numa situação onde você é uma coisa, outro dia essa sua profissão vai embora, você tem que achar alguma outra. Então, uma coisa que eu sempre fiz quando eu estava começando a empreender, né? É sempre achar o botão vermelho, porque e se der errado, para onde eu vou? Então eu sempre deixava um destino pronto para ir. Sim. Então, eu sempre tem um backup, tá? Porque, querendo ou não, tá? Como a gente está em constante mudança, né? Ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã, mas você pode definir seu dia de amanhã com base nos seus planejamentos. Que, se a sua profissão for embora, você tem uma outra para se seguir. E por aí vai. Tanto é que eu até falo, crie múltiplas fontes de renda se possível. Eu entrei nos investimentos para criar uma fonte de renda secundária também, fora os empregos. Então, eu fiz isso para poder aumentar as pernas da mesa. A gente tem que pensar nas fontes de renda como se fosse uma perna de uma mesa. Se a sua mesa tem apenas uma perna e ela cai, a sua mesa já era. Se ela tem 4 e você tira uma, ela fica cambaleando, mas ainda fica de pé. Então, assim, você tem que se der uma coisa. A gente meio que busca estabilidade e tudo, só que a estabilidade ela não está na garantia, ou, por exemplo, vamos supor, a pessoa busca emprego por segurança. Você não tem que buscar emprego por segurança, você tem que buscar ela para poder criar uma base, para poder buscar outras coisas. É uma coisa que eu sempre fiz, né? Eu comecei a trabalhar como CLT não porque eu buscava segurança, mas porque eu estava usando isso como trampolim para buscar outra coisa. Então eu usava o dinheiro para investir em outro negócio e esse negócio gerasse mais dinheiro, depois eu fazia isso com outro dinheiro e aí sim escalando. E é isso que eu faço com os investimentos nesse caso, tá? Por exemplo, pega um fundo imobiliário que eu tenho, né? Vou falar do MXRF, que ele é bem popular. Quem está em fundo imobiliário vai entender o que eu falei aqui. O Maxi Renda, né? Eu comecei com R$10. Aí. O pessoal acha que tem que investir muito, né? Eu comecei com R$10. Até que eu fiquei 2 anos desempregado antes de conseguir meu primeiro emprego de fato. E o dinheiro que eu fiz foi com esse investimento. Foi onde eu fiquei super motivado, né? Eu consegui... Foi no meu dia do meu aniversário que eu comecei a investir lá, porque eu estava tão desmotivado. Falei, eu vou me presentear e investir uns R$10 aqui e ver se dá alguma coisa. Aí uma semana depois eu consegui meu primeiro dinheiro do ano, né? 10 centavos. Eu fiquei super... Já ele vai ter o primeiro milhão, você quer isso aí. Mas a tua mensagem é muito bacana, porque assim, né? Fechando as coisas, né? Porque a gente realmente tem a questão do tempo, mas você tem uma luz dentro de você que está inspirando aí pessoas, nos inspirou. Eu não conhecia a sua história profundamente, agora estou sabendo muito mais e assim, já estou sua fã. Né? Já acho que... Sim, porque eu quando tinha 25 anos, meu filho, não tinha metade da sua, né? Enfim. Se for o caso, eu posso até falar do meu livro depois. Então, aí. Eu não falei do meu livro. Aqui, não, mas a gente de repente faz um repeteco aí, ó. O Lucas merece um 2. Merece um 2. Por mim, que afinal de contas eu fui o primeiro sim. Eu fiquei no almoço olha e não lindo. Eu vou patrocinar o seu segundo episódio.
É isso aí, escrever. gente. Comentem aqui, né? Fica até Qual que é o falado. seu arroba mesmo? @Lucas R. Westen. Meu sobrenome Westen, esse sobrenome. Vai parecer escrito, porque esse Westen dele aí é bem diferenciado. Meu nome é... Mas é isso aí, gente. A gente super agradece, né, a audiência de vocês. Esse episódio aqui foi muito inspirador, de fato, né? Eu acho que dessa temporada aqui, olha, tá sendo o mais inspirador no sentido de ser um menino jovem, diferente, que faz coisas, já fez muito mais coisas do que muita gente que tem 60 anos, né? E é muito legal. Super te agradeço. Obrigado. Eu, Rosana Mesomo, vou me despedindo aqui de vocês, pedindo like, compartilhem, se inscrevam no canal para receber mais coisas e nos prestigiem pessoas como o Lucas, porque essas são pessoas inspiradoras para as novas gerações. Eu, Juliana Pires, dou um tchau para vocês também, já com saudade de estar aqui de volta, já deixando um compromisso marcado aqui que o Lucas vai voltar para falar de finanças, para falar do livro dele, tá, gente? E é isso aí, continuem acompanhando o podcast Que Gestão, aproveitem, colham tudo que vocês podem dessa plantação imensa que esses incríveis convidados fazem aqui nesse episódio. Abraço, gente.